Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as doenças humanas causadas pelos plateumintos, ou, na verdade, as principais doenças humanas causadas pelos plateumintos. E lembrar que os plateumintos são chamados vermes achatados e tem como representante as planárias, os Esquistossoma mansoni e a tênia. A planária ele é um plateuminto que não causa doenças humanas. Já o Esquistossoma mansoni vai causar a esquistossomose, ou também chamada barriga d'água. Enquanto que a tênia ela vai causar a chamada teníase ou solitária e uma outra doença que é a cisticercose. Então a tênia ela pode causar duas doenças diferentes no homem, na espécie humana. O esquistossoma mansoni causa uma doença, que seria a esquistossomose ou também chamada barriga d'água, enquanto que a planária não causa nenhuma doença. Nós iremos ver no ciclo da tênia que existe dois tipos principais de tênia. A tênia solium, que seria a principal causadora da teníase e solitária e da cisticercose, e a tênia saginata, que causa principalmente a teníase e a solitária. As suas principais diferenças estão na presença do gancho. Então, as tênias que possuem gancho, nós chamamos de tênia solium, que está principalmente na carne do porco, enquanto que a tênia saginata ela não possui ganchos, apenas as ventosas, e está na carne do boi. Nós iremos estudar as três principais doenças causadas pelos plateumintos. Essas doenças são teníase, ou também chamada solitária, cisticercose e esquistossomose, ou também chamada barriga d'água. Então, o tema da nossa aula de hoje são essas três doenças. Já adiantando, a teníase e a cisticercose são causadas pelo mesmo parasita, a chamada tênia. Então, a tênia causa a teníase e a tênia causa a cisticercose. Qual é a diferença? Está, basicamente, se eu ingerir cisticerco, que é um tipo de ovo com larva da tênia, eu vou ter a teníase. Se eu ingerir ovos ainda sem larvas, né, que seriam os ovos, vamos dizer assim, mais primitivos, eu vou ter a cisticercose. Então vamos fazer uma leitura rápida e durante a aula nós vamos ver essa diferença novamente. Então a teníase é causada pela ingestão de carne bovina ou suína mal cozida, que contenha cisticercos, que são ovos com larvas no seu interior, do parasita da tênia. A maioria dos casos da infecção não causa sintomas. Em casos graves ou crônicos, os sintomas podem incluir dor de barriga, perda de apetite, perda de peso e dor de estômago. Segmentos de tênia podem ser visíveis ao passarem pelo ânus e nas fezes. Medicamentos são usados para tratar a teníase. Cozinhar a carne em temperaturas seguras, bem como ter condições adequadas de saneamento básico, pode ajudar a prevenir a doença. A prevalência dela é de comum. Então, ela é uma doença relativamente comum, principalmente no Brasil. A cisticercose é uma infecção por tênia que afeta o cérebro, os músculos e outros tecidos causados pelas larvas do parasita. A cisticercose é adquirida pela ingestão de ovos da tênia, ovos sem larvas. Alimentos contaminados, água e mãos sujas são fontes de infecção. A cisticercose pode causar nódulos sob a pele.
Quando se espalha para o cérebro ou para a medula espinhal, podem ocorrer dores de cabeça e convulsões. A tênia pode sair do corpo por conta própria. Medicamentos são necessários em alguns casos. O acesso a melhores condições de saneamento é fundamental para a prevenção, e a sua prevalência é rara. Em relação agora à esquistossomose, ou também chamada barriga d'água. A esquistossomose é uma doença parasitária causada pelo Esquistossoma mansoni. Inicialmente, a doença é assintomática, mas pode evoluir e causar graves problemas de saúde crônicos, podendo haver internação ou levar à morte. No Brasil, a esquistossomose é conhecida popularmente como xistose, barriga d'água ou doença dos caramujos. A pessoa adquire a infecção quando entra em contato com água doce onde existam caramujos infectados pelo vermes causadores da esquistossomose. Propaga-se por água ou alimento contaminado, e a prevalência também é comum. Nesta imagem, nós temos uma representação do ciclo do esquistossoma mansoni. Então, nós vamos falar da esquistossomose, ou também chamada barriga d'água, onde o principal parasita, é o esquistossoma mansoni, que é um platelmito, um verme achatado. Então, este ciclo se dá a partir de um homem contaminado. Então, este homem contaminado, ele defeca, faz suas fezes próximo de um ambiente onde não há o saneamento básico e contamina esta água. Ele acaba liberando nas suas fezes o ovo com o embrião. Este ovo, ele acaba se transformando num chamado miracídio, que seria um embrião ciliado e levemente diferenciado, que é um novo estágio deste parasita. Este miracídio entra no caramujo e dentro do caramujo ele vai se transformar depois de 15 dias num outro estágio do parasita chamado de cercária. Então, como o caramujo faz uma transição do parasita, nós chamamos de hospedeiro intermediário. Esta cercária que fica agora na água, ela tem a capacidade de penetrar e entrar no organismo de um outro ser humano que não estava contaminado, e a partir daqui produzir a sua doença. Então nós chamamos o homem como hospedeiro definitivo nesta doença, enquanto que o caramujo ele é o hospedeiro intermediário. E assim se dá o ciclo. Então agora este homem agora que estava saudável, agora está contaminado, ao fazer suas necessidades, defecar, só fazer suas fezes em ambiente onde não há o saneamento básico, vai liberar os ovos, esses ovos vão se transformar em miracídio, entra no caramujo, transforma-se em cercária, a cercária contamina um outro ser vivo, um outro ser humano que não estava contaminado. Então este é o ciclo da esquistossomose. E basicamente o esquistossomo, que seria o esquistossoma mansoni, ele fica depositado na região do intestino, na região abdominal do contaminado. Então, ou seja, fica principalmente na região do mesentério. Então aqui nós temos uma parte do aparelho digestório. E praticamente esse verme gosta de ficar parasitado, de ficar localizado, o seu habitat dentro do ser humano é na região do mesentério, que é uma dobra dupla do revestimento da cavidade abdominal, que une o intestino com a parede do abdômen. Então é nesta região que geralmente o parasita gosta de ficar localizado. E vamos agora fazer uma leitura rápida sobre a esquistossomose. Então, é uma doença parasitária causada pelo esquistossoma mansoni.
Inicialmente, a doença é assintomática, mas pode evoluir e causar graves problemas de saúde crônicos, podendo haver internação ou levar à morte. No Brasil, a esquistossomose é conhecida popularmente como xistose, barriga d'água ou doença dos caramujos. A pessoa adquire a infecção quando entra em contato com a água doce onde existam caramujos infectados pelos vermes causadores da esquistossomose. Os vermes, uma vez dentro do organismo da pessoa, vivem nas veias do mesentério e do fígado. A maioria dos ovos do parasita se prende nos tecidos do corpo humano, e a reação do organismo a eles pode causar grandes danos à saúde. O período de incubação, ou seja, tempo que os primeiros sintomas começam a aparecer a partir da infecção, é de 2 a 6 semanas. E vamos a uma observação importante. A infecção por esquistossomose é prevalente em áreas tropicais e subtropicais, em comunidades carentes sem acesso à água potável e sem saneamento adequado. Milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de patologias graves em consequência da esquistossomose. E como ela é transmitida? Para que haja transmissão, é necessário, primeiro, um indivíduo infectado liberando ovos de Esquistossoma mansoni por meio das suas fezes. Depois, a presença de caramujos de água doce e o contato de pessoa sadia com essa água contaminada. Então, quando uma pessoa entra em contato com essa água contaminada, as larvas penetram na pele e ela adquire a infecção. Alguns hábitos, como nadar, tomar banho ou simplesmente lavar as roupas e objetos na água infectada, favorecem a transmissão. A esquistossomose está relacionada ao saneamento precário. A magnitude de sua prevalência, associada à severidade das formas clínicas e à sua evolução, conferem à esquistossomose uma grande relevância como problema de saúde pública. E quais são os fatores de risco da esquistossomose? Qualquer pessoa, de qualquer faixa etária e sexo, pode ser infectada com os parasitas da esquistossomose, mas situações abaixo são grandes fatores de risco para se contrair a infecção. Então, existência do caramujo transmissor, contato com água contaminada, fazer tarefas domésticas em águas contaminadas, como lavar roupas, morar em comunidades rurais, especialmente populações agrícolas e de pesca, morar em regiões onde há faltas de saneamento básico e morar em regiões onde não há água potável. E quais são os sintomas da esquistossomose? A maioria dos portadores são assintomáticos. No entanto, na fase aguda, os pacientes infectados por esquistossomose podem apresentar diversos sintomas, como febre, dor de cabeça, calafrios, suores, fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse e diarreia. Importante, em alguns casos, o fígado e o baço podem inflamar e aumentar de tamanho. Na forma crônica da doença, a diarreia se torna mais constante, alternando-se com prisão de ventre e pode aparecer sangue nas fezes. Além disso, o paciente pode apresentar outros sinais, como tonturas, sensação de plenitude gástrica, barriga cheia, prurido, coceira anal, palpitações, impotência, emagrecimento, endurecimento e aumento do fígado. Já nos casos mais graves, o estado geral do paciente piora bastante, com emagrecimento, fraqueza acentuada e aumento do volume do abdômen, conhecido popularmente como barriga d'água, e vai causar a chamada ascite.
A ascite, ou barriga d'água, é o acúmulo anormal de líquido rico em proteínas no interior do abdômen, no espaço entre os tecidos que revestem o abdômen e os órgãos abdominais. Então, basicamente, nós temos aqui nesta imagem a representação do ascite, ou chamado barriga d'água. Então, se nós ampliarmos a imagem, nós vamos ver que essa concentração de água com proteína nesta região abdominal vai formar a ascite, que nós conhecemos popularmente como barriga d'água. E quais são as complicações possíveis da esquistossomose? Se não tratada adequadamente, a esquistossomose pode evoluir e provocar algumas complicações, como, por exemplo, aumento do fígado, aumento do baço, hemorragia digestiva, hipertensão pulmonar e portal. O que vem a ser a hipertensão portal? É o aumento anormal da pressão sanguínea na veia porta. A veia de grande calibre que transporta o sangue do intestino ao fígado e suas ramificações. E, além disso, pode causar a morte do paciente também. E quem são os hospedeiros da esquistossomose? Como nós já vimos, no ciclo da esquistossomose estão envolvidos dois hospedeiros, o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Em relação ao hospedeiro definitivo, o homem é o principal hospedeiro definitivo. Nele, o parasita desenvolve a forma adulta e reproduz-se sexualmente. Os ovos são eliminados por meio das fezes no ambiente, ocasionando a contaminação das coleções hídricas naturais, como córregos, riachos, lagoas, ou artificiais, valetas de irrigação, açudes e outros. E em relação ao hospedeiro intermediário, ele é o caramujo. Então, os caramujos, gastrópodes aquáticos, pertencentes à família Planorbidae e gênero Bionfilaria, são os organismos que possibilitam a reprodução assexuada do euminto, que seria o parasita. Então, basicamente, nós temos o definitivo homem e o hospedeiro intermediário, o caramujo. E como é feito o tratamento da esquistossomose? O tratamento da esquistossomose, para os casos simples, é em dose única e supervisionado, feito por meio de medicamento receitado pelo médico e distribuído gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Os casos graves geralmente requerem internação hospitalar e até mesmo tratamento cirúrgico, conforme cada situação. Importante ressaltar que ainda não há vacina contra a esquistossomose. E de forma geral, nós temos aqui a imagem no caso mais grave da esquistossomose e lembrar que esse ciclo envolve o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. E vamos agora falar sobre a teníase, que é a segunda doença da aula de hoje. A teníase também é conhecida como solitária, e ela é causada por dois tipos de plateumintos diferentes, que pode ser a Taenia solium ou a Taenia saginata. A Taenia solium ela é proveniente da carne de porco, enquanto a Taenia saginata ela é proveniente da carne do boi. De forma bem genérica e superficial, podemos dizer que a diferença principal da Taenia solium com a Taenia saginata está na presença ou ausência de ganchos. Então, aquelas que tiverem os ganchos externos, nós vamos falar que é a Taenia solium e vem da carne do porco. A Taenia que não apresenta esses ganchos externos, somente as suas ventosas, nós falamos que é a Taenia saginata, que vem da carne do boi. Existem outros tipos de tênia, mas basicamente para as nossas aulas
concursos e vestibulares, as mais cobradas são esses dois tipos: a tênia solium do porco, com ganchos, e a tênia saginata, sem ganchos, da carne do boi. Nesta imagem, nós temos as representações da tênia, além de uma imagem real desta tênia. Então nós temos aqui, por exemplo, a tênia saginata, onde não apresenta os ganchos externos. E do outro lado, nós temos a tênia solium, que apresenta esses ganchos externos. E podemos analisar que esta tênia ela pode ter comprimentos enormes, pode chegar a 6 a 8 metros de comprimento dentro do corpo, do intestino do ser humano. Então, de forma geral, nós temos aqui também uma imagem comparativa, onde a tênia, que é um verme achatado, ela tem a sua cabeça, que pode ou não ter gancho, e tendo gancho ou não tendo gancho vai ter a sua classificação. Tem o seu pescoço, o colo, e depois tem o seu estróbilo, onde é feito o seu sistema reprodutor e liberado esses ovos no corpo do seu hospedeiro. Então nós temos aqui as imagens de uma tênia saginata, sem gancho do boi, de uma tênia solium com gancho, que vem da carne do porco, e o seu tamanho, que podem ser enormes. Nesta imagem, nós temos a representação esquemática do ciclo de vida da tênia. Então, nesse caso, serve tanto para a tênia solium quanto para a tênia saginata. A única diferença está no seu hospedeiro intermediário. Se for o porco, tênia solium. Se for no boi ou vaca, tênia saginata. Então, vamos iniciar esse ciclo a partir do homem. Então, o homem, ele basicamente vai liberar através das fezes, em ambientes que não tem o saneamento básico adequado, ele vai liberar ovos ou proglotes grávidos, são eliminados para o ambiente por meio das fezes. Esse ambiente contaminado, que seria a água, por exemplo, esta água vai servir de alimento ou para o boi, a vaca, ou para o porco. Então, tanto a vaca como o porco vão se alimentar desta água contaminada e vão acabar consumindo este ovo ou este proglote do parasita. Dentro do porco ou do boi, a larva penetra pela parede intestinal e migra para a musculatura por meio da corrente sanguínea. A larva se desenvolve em cisticerco na musculatura dos animais. E aí, novamente, o segundo homem agora, por exemplo, volta a comer, a ingerir essa carne crua ou mal cozida contendo cisticerco. E esse cisticerco irá se desenvolver no sistema digestório, principalmente no intestino deste homem, causando a doença chamada de teníase ou solitária. Então você veja que o ciclo ele é basicamente simples. O homem libera os ovos, esses ovos são ingeridos pelos animais, os animais fazem a maturação, transformando em cisticerco, e aí o homem come a carne dos animais e vai acabar adquirindo a doença que é a teníase. Então, neste outro exemplo, nós temos aqui o ciclo, né? Mais uma vez. Então, o homem sendo hospedeiro primário, né? Ou seja, o definitivo, vai liberar nas fezes os ovos que serão absorvidos pelo boi ou vaca, e se for no caso desse tipo de contaminação, mas pode ser também pelo porco. E aí, dentro do animal, vai ser feita a transformação, a maturação em cisticerco. Esse cisticerco, que vão estar na musculatura do animal, será novamente servido de alimento. E aí vai contaminar o ser humano que acabou comendo essa carne mal cozida ou mal feita. E aqui nós temos o exemplo no trato intestinal. Lembrando mais uma vez, se for a carne do porco vai ser a tênia solium, se for na carne do boi, a tênia saginata.
o boi não apresenta ganchos externos, enquanto que a tênia solium do porco apresenta os ganchos externos. E vamos agora a um rápido resumo sobre a ateníase ou solitária. A ateníase é uma doença causada pela fase adulta de um verme chamado tênia. E este verme pode ser do tipo Taenia solium, presente na carne do porco, ou Taenia saginata, presente na carne do boi. Quando esta se aloja no intestino humano, através da ingestão de derivados de porcos e boi mal cozido, que contenham o cisto do verme. Este cisto forma a popular solitária, que pode chegar a vários metros de comprimento dentro do organismo humano. Seu corpo é formado por anéis, e esses podem armazenar até 80 mil ovos cada um desses anéis. Os ovos liberados pelas fezes do ser humano contaminam o solo e a água, que transmite aos animais através da alimentação, e esses passam para o homem através do consumo da carne do animal. Quais são os principais sintomas da ateníase? A verminose, por muitas vezes, não se manifesta, porém pode apresentar alterações do apetite, diarreia, enjoo, insônia, perda de peso, irritação ou dor abdominal, fadiga, emagrecimento e fraqueza. Então nós temos aqui, deste lado, a estrutura morfológica do parasita. E aqui algumas partes especiais. Então vamos rapidamente, mais uma vez, olharmos aqui o verme como um todo, o esquema do verme. Então nós temos a cabeça, o colo, o estróbilo, que seria formado por um conjunto de proglotes. Então, cada um desses segmentos nós chamamos de proglote. E dependendo de como for a cabeça desse animal, nós vamos ter aqui a Taenia solium com ganchos e a Taenia saginata sem os ganchos. E aqui nós temos uma morfologia sobre o que vem a ser esse proglote. Então aqui você vê que cada um dessas manchas mais escuras seria um ovo deste parasita. Então você vê que aqui seria um proglote grávido. O cisticerco, que já seria um animalzinho já mais pré-desenvolvido, né? Ou seja, já é um ovo onde tem um embrião já mais desenvolvido. E o proglote, né, na mão de um especialista, para que nós pudéssemos observar esse pedacinho, que é cada um desses segmentos. Cada segmento desse nós chamamos de proglote, e é o proglote que carrega o ovo deste parasita, deste plateuminto. E em relação à profilaxia, então como eu faço para evitar? Então, para prevenir esta verminose, é importante que antes de preparar as carnes para o consumo, elas fiquem conservadas, congeladas, de menos 15 graus por 3 dias, antes do consumo, e ao prepará-las, cozinhar de forma a não deixá-las cruas, para que, se por acaso houverem vermes ou ovos nessas carnes, eles possam ser todos mortos. Em relação ao tratamento, este consiste na aplicação de medicamentos prescritos pelo médico. O chá de sementes de abóbora é muito usado e indicado até hoje por muitos médicos, especialmente para as crianças e gestantes. Porém, todo o diagnóstico e tratamento devem ser prescritos e orientados pelo médico responsável. E vamos agora falar sobre a cisticircose. Na verdade, fazer uma espécie de comparação entre a ateníase e a cisticircose. São duas parasitoses distintas, com sintomas diferentes, mas causado pelo mesmo verme, a Taenia solium, que é a mesma que contamina os porcos. Então, a ateníase
é a presença do verme adulto no trato digestivo humano. Pode ser causada pelas duas espécies de tênias, tanto a Solium, que é a mesma do porco, como a Saginata, que também ataca o boi. Também conhecida como solitárias, é adquirida através do consumo de carne crua ou mal cozida, contendo os cisticercos, que é uma espécie de ovo com larvas. É um ovo mais, vamos dizer assim, evoluído, no processo evolutivo da tênia, claro. A cisticercose é a presença das larvas, que seriam as formas jovens do parasita, nos demais tecidos do corpo. A contaminação ocorre pelo consumo de água ou de alimentos contaminados com os ovos da tênia, que vamos chamar de ovo sem larva ou ovo mais simples. É um ovo mais primitivo durante o desenvolvimento da tênia. Professor, ficou complicado, então vamos tentar entender. Na fase do processo de maturação, de desenvolvimento da tênia, antes dela formar um vermezinho todo completo, grande, adulto, ela passa por ciclos de vida, que é o ovo. Este ovo vira cisticerco e esse cisticerco amadurece e vai formar o parasita adulto, a própria tênia. Então o que acontece? Se nós ingerirmos o cisticerco, que geralmente é este cisticerco que fica na musculatura do boi ou na musculatura da vaca ou do porco, esse cisticerco vai causar a chamada teníase ou solitária. Então esse cisticerco está no músculo do boi, eu como o músculo do boi, trago para o meu sistema digestório esse cisticerco, como já tem a larva no seu interior, esta larva termina de germinar e vai dar o parasita no meu trato intestinal. Então vai ter a tênia no meu intestino. Esta tênia no meu intestino vai me dar a teníase ou solitária. Porém, muitas vezes nós podemos nos reinfectar com o ovo da tênia ainda imaturo ou com água ou alimento com este ovos. Então, ou seja, a tênia, fui lá e fui no banheiro e liberei minhas fezes. Essas fezes geralmente estão com ovos. Os animais vão consumir esses ovos, vão produzir o cisticerco e aí eu vou comer o cisticerco deles. Muitas vezes esta água está contaminada e eu acabo ingerindo esta água. Então agora eu comi o ovo imaturo da tênia. Este ovo vai passar pelo meu trato intestinal, será transformado em cisticerco e esse cisticerco irá passar para o meu tecido, para a minha musculatura do meu corpo e lá irá brotar um vermezinho. Então na pele é que irá formar as larvas da tênia. E aí essa doença eu vou chamar de cisticercose. Então observe, se eu comer o ovo, eu vou produzir a cisticercose. E aí neste caso eu vou ser o hospedeiro intermediário. Quando eu como o cisticerco através do consumo da carne do boi ou do porco, eu vou comer o cisticerco que já está mais evoluído. Então no meu intestino ela vai terminar de se desenvolver. Então vai formar a tênia propriamente dita, tênia adulta. E aí neste caso eu vou ser o hospedeiro definitivo. Tá certo? Então, dependendo da doença, eu posso ser hospedeiro definitivo, se eu comer, se eu tiver a teníase, ou vou ser o hospedeiro provisório ou intermediário, se eu me alimentar com os ovos. Tá? Então, basicamente, essas são uma das diferenças entre a cisticercose e a teníase. Se eu comi ovo, cisticercose, que é mais raro, e vai me dar essas vermes no meu corpo. Se eu comer cisticerco, que é o ovo mais evoluído, né, vamos assim dizer, já com larva no seu interior, eu vou formar teníase ou solitária. Então, voltando às comparações,
A teníase causa sintomas variados no aparelho digestório, como náuseas, vômitos, diarreias ou constipação, cólicas intestinais, alterações no apetite, cansaço, perda de peso e sinais nervosos como insônia e irritabilidade. Já a pessoa infectada com cisticircose pode apresentar sintomas como dores de cabeça e convulsões, além de sintomas neurológicos como epilepsia, já que o parasita está agora espalhada no corpo, no tecido do homem. Então, basicamente, a teníase se restringe ao aparelho digestório, enquanto que a cisticircose ela vai se espalhar por todo o organismo. Na cisticircose, o homem é o hospedeiro intermediário. Na teníase, o homem é o hospedeiro definitivo. A cisticircose é causada principalmente pela tênia sólio. Então podemos dizer, entre aspas, que a carne do porco pode causar duas doenças principais, a cisticircose e a teníase. A teníase é causada pela tênia do tipo sólio, que é do porco, e da saginata, que é do boi. Então, basicamente, a teníase ela é causada pelos dois tipos de tênia, enquanto que a cisticircose ela é basicamente causada pela tênia do porco, ou seja, a tênia sólio. Então, mais uma vez, nós temos aqui esse comparativo. Cisticerco é o ovo com larva no seu interior. Se nós geralmente ingerimos esse tipo de fase da tênia, que vai gerar a teníase ou a solitária. Porém, nós podemos nos reinfectarmos ou infectarmos pela primeira vez com o ovo da tênia. Neste caso, vai dar a doença cisticercose. Na cisticercose, as larvas se espalham pelo corpo, enquanto que eu consumindo o cisticerco, a teníase, ela vai estar restrita, né, ao trato digestório, principalmente no intestino delgado. E para finalizarmos a aula, relembrar que nós vimos basicamente 3 doenças principais. Lembrar da barriga d'água, que está associada com o caramujo. Então, no caso da barriga d'água ou na esquistossomose, o parasita é o Esquistossoma mansoni, que é um plateuminto, né? E nós somos o hospedeiro definitivo e o caramujo é o hospedeiro intermediário. Enquanto que na tênia nós temos 2 situações, a teníase e a cisticercose. Teníase, ingestão de cisticerco, ou seja, já o ovo com larva. Cisticercose, ingestão de ovos, entre aspas, sem larva ainda. Basicamente, a teníase ela é oriunda do consumo de carnes bovinas ou de porcos mal cozidas. Já a cisticercose está envolvida com a água ou alimento contaminado com os ovos da tênia. Então, basicamente, damos agora por encerrada a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!